observou no seu consultório o que é a base da sua pirâmide? A sua pirâmide, que eu digo, é o teu ganho. Qual é o carro-chefe que mantém a sua clínica de pé? Eu vou compartilhar com você agora qual é o carro-chefe da minha clínica, que tenho há muito tempo aí no mercado, e o que eu cheguei à conclusão hoje com quase 18 anos de profissão, exercendo diariamente. Vamos lá. Nossa pirâmide começa com a base. O que é a base da sua podologia no dia a dia? Eu vou falando a minha história aqui com a podologia e você vai se encaixando no seu dia a dia com a tua profissão, com a tua clínica. Mesmo você que atende home care, não tem problema. Qual é a tua base? Quem te chama mais para fazer algum procedimento, né? Então vamos lá. Eu te garanto com toda a convicção que o carro-chefe da minha clínica, o que mantém a minha clínica de pé, são os calos e as calosidades. Então o que eu fiz? Eu comecei a me especializar em técnicas, em lâminas, como fazer o melhor desbaste, a volta desse paciente, o que ele me traz de volta sobre como que ficou esse pé, se ficou sensível, se melhorou a dor, que tipo de calçado que esse paciente usa, se ele trabalha, se ele fica em pé, se ele pratica esportes. Você precisa saber da história do seu paciente, o que ele faz com esses pés que chega até você detonado, destruído e que você faz ficar aquele pezinho maravilhoso, lisinho, sem dor, né? Então, eu me especializei em calos e calosidades, esse é meu carro-chefe, esse é uma coisa que vamos dizer que a gente faz até de olhos fechados. E você? O que faz a sua clínica vibrar no teu bolso, né? Qual que é o coração do seu atendimento, da sua podologia? O coração do meu atendimento é os calos e as calosidades, tranquilamente 50%. Eu cheguei ao cálculo de 15% na podoprofilaxia. Aquele paciente que tem calo, tem calosidade, tem fissura, ele tem onicomiose, ele consegue ter tudo no pé, ele tem frieira, ele tem as nossas rachaduras, né? Vamos falar assim, as nossas fissuras, ele consegue ter tudo no pé. Então, esse é o 15%, é aquele que vem porque ele quer dar um trato geral no pé dele. Então, eu tenho esses pacientes que se encaixam nessa parte da minha pirâmide. Vai fazendo a sua pirâmide aí para você saber onde que tá o teu erro, onde você precisa se especializar. O cliente te dá dica do que você tem que aperfeiçoar no seu dia a dia, o curso que você tem que procurar, o material que você tem que ter na sua clínica, o melhor material possível. Nós vamos falar disso depois. Em terceiro lugar, ganha as fissuras, aqueles pezinhos que a pessoa não aguenta, aquela rachadura, né? Aquela coisa, parecendo, nem sei te falar o que, viu? Parecendo pão de queijo de Minas Gerais, é tudo trincadinho assim. Então, 10% são as fissuras, pessoal. Então, o que eu fiz? Me especializei, treinei a técnica do desbaste com lâmina de bisturi. É necessário usar o bisturi, não tem jeito. Lixa não faz milagre. Lixa faz milagre no acabamento, vamos dizer assim, da funilaria desse pé, né? Para você alisar ele, para deixar ele bem. Caso contrário, só a lixa, tem paciente que é preciso sim usar somente a lixa. Mas a fissura, para você conseguir igualar ela, é preciso você usar o bisturi com toda a delicadeza, com toda a firmeza, né? Nas tuas mãozinhas. Em quarto lugar, verruga plantar. 8% do faturamento da clínica gira em torno da verruga plantar. Isso eu estou falando, pessoal, mensal, tá? Não é anual. Mas anual que eu cheguei nessa conclusão. 12 meses que eu cheguei nessa conclusão do meu ganho com a podologia. Bom, em sétimo lugar, onicocriptose. Onicocriptose que eu digo é aquelas com granuloma gigante, infeccionado, aquele trem assim, detonado mesmo, né? Então, hoje em dia é 7% do faturamento da minha clínica e posso dizer aqui, eu cheguei nessa conclusão hoje, há mais de 18 anos no mercado, anualmente, tá? Anualmente. Então, quando eu comecei, eu posso te dizer que essa onicocriptose estava aqui. Porque na minha cidade, a podologia tinha acabado de chegar. Então, assim, existia muito caso de onicocriptose com granuloma, tá bom? Então, eu acredito que um dia eu vou trazer de volta pra vocês. Essa pirâmide, ela vai chegar aqui no topo, tá? Ela vai sair daqui. Por quê? Porque na minha cidade já tem muitas podólogas. Então, o que acontece? Não vai chegar só pra mim. A minha turma foi a primeira da minha cidade, então o meu carro-chefe na época era a onicocriptose. No entanto que eu desenvolvi diversas técnicas para tratar a onicocriptose. Isso aqui, gente, é a podologia do dia a dia. Eu chamo podologia na prática diária, tá? É a podologia que você faz todos os dias. Vamos lá.
Órtese, lógico, um paciente que teve uma onicocriptose, que você vai ouvir a história dele, se já ficou uma coisa crônica, você vai indicar para ele a órtese, né? Então vamos dizer que anualmente é 5%, tá? Daqui para cima eu tô falando de anualmente. Daqui para baixo eu estou falando mensalmente, tá bom? Então, a órtese. Onicomicose, para mim, é 3%. Eu já ouvi dizer que podólogos é o carro-chefe dela. Então faça a sua pirâmide. Pega uma folha de papel aí, faça uma pirâmide e coloque aqui. Por quê? Porque você vai conseguir visualizar o que você podóloga que está começando, ou você podóloga que já há muito tempo está no mercado, você vai conseguir ver o que o seu paciente quer. Compra uma lâmina de bisturi melhor, investe mais em lixa, investe num motor mais potente para dar aquela finalização, aquele acabamento, né? Então, a onicomicose, para mim, hoje ela é 3%. É muito raro aqui, vivendo a minha realidade, viver na podologia baseado na onicomicose, tá? Então, essa é a minha realidade. Eu estou trazendo isso para você ver qual é a sua realidade na tua cidade, no teu bairro, como que é a podologia para você aí, tá? Gente, 2% é bicho de pé, não é todo dia que aparece um bicho de pé. Eu já ouvi dizer que tem região que nem bicho de pé tem, tá? Que é a Tunga penetrans, né? É o bichinho. Então, gente, essa é a minha podologia na prática, a minha podologia diária. Então, o que eu fiz com isso? Eu fui desenvolvendo técnicas. Se eu fizer para você uma pirâmide de como que era, vamos pôr no ano de 2005, ai, não vamos chegar tão para trás, né? O ano de 2005 é tudo diferente, tá? Essa pirâmide, ela muda. Então, faça a sua pirâmide de hoje e data ela. E você, com o tempo, você vai observar que isso vai mudar. Essa ordem vai mudar. Isso é o que eu trabalho dentro da minha clínica. Existem pessoas que fazem a reflexologia, que tem outras terapias, né? O kinesiotape, tá? Então, assim, eu estou falando para você da podologia diária, da podologia que você vai fazer todos os dias. Se você gosta de uma outra técnica, você tem que procurar estudar em cima dessa técnica, procurar profissional que te ajude nessa técnica. Essas técnicas aqui eu fui desenvolvendo e aperfeiçoando cada vez mais. É igual eu te disse, a onicocriptose, há anos atrás, há mais de 10 anos atrás, estava aqui. Era o topo da minha clínica, tá? Então agora ela tá ficando lá atrás. Tem uma técnica perfeita. A pessoa chega, desencravei, no outro dia, o dedinho já tá sequinho, esse granuloma já recolheu, tá? Então, assim, não me dá dor de cabeça. Eu não durmo mais pensando no paciente de onicocriptose. Eu durmo tranquila, porque eu sei que ele nem vai me ligar, ele nem quer retorno. Por quê? Porque cicatrizou, porque tá perfeito. Então, o que você tem que fazer? Aperfeiçoar naquilo que você tem dúvida, naquilo que é a sua fraqueza, tá? Aqui a gente poderia colocar outra pirâmide também no dia a dia. Nós podemos fazer uma pirâmide dessa e colocar pacientes idosos, pacientes crianças, homens, mulheres, tá bom? Então, assim, você com essa pirâmide você consegue saber onde você está falhando. Onde está a falha dessa podóloga que não consegue ter um faturamento no mínimo de R$5.000 por mês. No mínimo. Você precisa faturar pelo menos isso na sua cidade para você dizer que você é uma podóloga de sucesso, tá? Uma podóloga de competência mesmo, né? Então, é isso aqui, gente. Faça aí, faça essa pirâmide, coloque da forma que eu coloquei e algo mais que você também desenvolve dentro da sua clínica relacionado à podologia, tá? Se você é manicure, se você é depiladora, não serve. Aí você faz uma outra pirâmide colocando isso nas suas outras modalidades que você usa aí na sua clínica, seus outros procedimentos, tá? Mas faça uma, pra quê? Pra você saber o que você tem que atualizar, pra você saber o que você precisa fazer pra ser a melhor no teu bairro, na tua cidade, pra você conseguir fechar o mês e falar que orgulho desse mês que eu fechei, tá bom? E até mais!